Acabou de sair numa das blogueiras oficiais do STF uma reportagem que vai causar muita preocupação, porque isso vai trazer consequências ao país, tá certo? Vocês vão entender o porquê. Bom, em primeiro lugar, a gente sabe que alguns ministros do STF, alguns, porque não são todos que fazem isso, alguns ministros utilizam a imprensa tradicional, sobretudo a Globo e o portal UOL, e alguns jornalistas específicos, para mandar seus recados. Primeiro porque eles são cagões, eles não têm coragem suficiente de dar a cara e falar, tá? Então, o que acontece? Eles fazem off records, ou seja, eles fazem aquilo que a imprensa chama em off, sem declarar efetivamente, sem colocar a sua cara. Olha o que escreveu aqui a tal da Mônica Bergamo, e todos vocês sabem que ela é uma jornalista de esquerda ao extremo. E é uma das jornalistas utilizadas como forma do STF mandar seus recados não de forma oficial. Nós trouxemos uma live há pouco para vocês, mostrando que o secretário de Estado do governo Trump, o Marco Rubio, deixou muito claro que estão sendo estudadas sanções contra o ministro Alexandre de Moraes e mais, ele falou de forma oficial no Congresso americano hoje que existem grandes chances dessas sanções serem aplicadas. Isso gerou muita dúvida e eu já vinha falando há muito tempo e meus colegas também já vêm falando. Então, eu quero dizer que a sanção é pesada. Saiu uma briga agora há pouco, que eu também mostrei para vocês, entre o Guga Chakra e Eliane Cantanhede. Uma briga assim, entre aspas, né? Porque existe aquela coisa formal. Eu discordo de você, Guga. E assim, infelizmente, então saiu essa discussão. Então, o que está acontecendo? Ministros do STF, eu já posso até imaginar e cito aqui as minhas desconfianças, eu não tenho como provar, porque não sou eu o cagão é quem não coloca a cara, tá certo? Então, se realmente existiu isso que a jornalista está falando, desde já, como eu não sei qual é o ministro, já vou dizer, você é um cagão, tá? Para você não trazer essa informação, ou os ministros. Vocês são cagões, se por um acaso isso daqui que tiver na reportagem é verdade. Eles trouxeram aqui, em sigilo, a sua opinião sobre as sanções que os Estados Unidos vão aplicar a Alexandre de Moraes e a outros deles. Eu estou afirmando que não vai ser só o ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes é o primeiro. E vocês vão entender. Por isso, senhor Flávio Dino, senhor Alexandre de Moraes, senhor Barroso, né? Vocês que gostam muito de aparecer, mostrar, falar atrás das câmeras e também perante elas, não sei se foram vocês ou não, por isso eu não posso afirmar, mas que sirva o nome de vocês para todos os demais, caso isso seja verdade. Sanção de Trump a Moraes é inadmissível e gerará solidariedade, dizem ministros do STF, afirma a jornalista que vai dizer que é sagrado o sigilo da fonte, desde que essa fonte, né, não conte em sigilo que o jornalista não seja de direita. Aí é sagrado o sigilo da fonte. Olha só, argumento dos Estados Unidos de defesa dos direitos humanos não se sustenta em governo que acorrentou brasileiros para enviá-los de volta ao Brasil. Olha só o que ela está escrevendo, dizendo que isso saiu da boca de ministros do STF. Olha só. Argumento dos Estados Unidos de defesa dos direitos humanos não se sustenta em governo que acorrentou brasileiros para enviá-los de volta ao Brasil. Antes de continuar, primeiro que se o cagão falou isso, seja lá qual deles for, ele esqueceu de dizer que existe um tratado binacional que determina que enquanto eles estiverem em solo americano e sendo transportados por avião vindo dos Estados Unidos, este é o tratamento, porque estão em risco as autoridades que estão transportando esses prisioneiros, porque para os Estados Unidos eles violaram as leis americanas. Eles não tinham permissão para estar nos Estados Unidos, sequer para estar nos Estados Unidos. Então, aos olhos do governo americano e da lei americana, eles cometeram crimes. Então isso daqui, esse tipo de crítica que vai ficar mais pesada no decorrer da reportagem, vocês podem ter certeza que já chegou na embaixada americana e já chegou ao governo Donald Trump. Olha só,
A possibilidade de o governo dos Estados Unidos aprovar sanções contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, é considerada inadmissível por magistrados da corte ouvidos pela coluna. Só que ela não fala quais deles. Ela não cita o nome. Por isso que eu falei, são covardes cagões se realmente deram essa entrevista para ela nesse tom. Eles afirmam que a medida será uma clara tentativa de interferência dos Estados Unidos no judiciário brasileiro, algo definido como impensável. Mas pode ser pensável aquilo que o presidente do STF falou em palestra ao grupo LIDE, em solo americano, que o governo anterior e o exército americano anterior, a pedido dele, interferiram nas eleições brasileiras para manter a tal democracia. Isso é admitido. Isso pode. Um dos ministros afirmou à coluna que a concretização da ameaça feita na quarta-feira, dia 21, pelo chefe da diplomacia daquele país, Marco Rubio, vai girar solidariedade a Moraes. E explicitará o apoio do governo Donald Trump à extrema-direita brasileira, que, diz um ministro, entre aspas, tem a mesma característica de outros movimentos semelhantes pelo mundo, atacar supremas cortes. Fecha aspas. O argumento de que Moraes desrespeita direitos humanos no Brasil é considerado risível por integrantes do STF, já que os Estados Unidos, inclusive, se retiraram do sistema internacional que protege esses mesmos direitos. Eles lembram que o governo Trump acorrentou brasileiros para enviar o Brasil. Eles lembram. Desrespeitou ordens judiciais de seu próprio país e chegou a prender uma juíza por discordar dos seus julgamentos sobre imigrantes. O argumento de censura também é considerado fantasioso, já que todas as plataformas e redes sociais atuam livremente no Brasil. Mentira! Mentira! Eles ameaçaram e tiraram o Twitter do ar porque o Twitter supostamente não tinha representante. E não tinha representante porque eles ameaçaram prender o representante do Twitter, hoje X, no Brasil. Eu estou mentindo? Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Eles esquecem que eles ameaçaram prender a representante do X no Brasil. Se não tirasse do ar publicações de determinados influenciadores que não eram do espectro ideológico que esses vagabundos defendem. Olha só isso. O argumento de censura também é considerado fantasioso, já que todas as plataformas e redes sociais atuam livremente no Brasil e Moraes é criticado diuturnamente por internautas. Mentira! Mentira! As pessoas que criticaram o ministro Alexandre de Moraes tiveram que sair do país, como é o caso do Monark. E não só isso, ele interferiu na soberania dos Estados Unidos a dar ordem para empresas americanas calarem cidadão americano, que é o caso do Rodrigo Constantino. É mentira, tanto a reportagem quanto o safado que eventualmente falou isso. Porque é safado, covarde e cagão, porque não diz quem é. Então eu tô livre para dizer. Eu não sei quem foi. Na visão dos magistrados, o governo dos Estados Unidos, aspas, faz o que quer ao redor do mundo e também dentro do seu próprio país. E não teria condições de levantar a bandeira dos direitos humanos contra Moraes, cujas decisões são referendadas por um colegiado de juízes que chegaram aos seus cargos em um sistema democrático. Mentira! Chegaram aos seus cargos por apadrinhamento político de pessoas que foram condenadas e depois descondenadas pelo mesmo tribunal. Ou esqueceram que o senhor Flávio Dino, ao tomar posse, foi agraciado com as palavras de que finalmente teríamos um comunista no Supremo Tribunal Federal. E que ele era ministro
do sujeito que ficou preso por corrupção e depois solto pela mesma corte. Esqueceram também que o presidente da primeira turma, que está julgando o adversário político do ex-cliente dele, era advogado desse mesmo sujeito que foi condenado e ficou atrás das grades por mais de 500 dias por corrupção. Esqueceram que o ex-ministro da corte hoje é ministro do próprio sujeito que foi preso por corrupção. Eles estão querendo chamar os americanos de trouxa. Estão querendo chamar os americanos de idiota. Mas isso eu vou falar depois. Integrantes do STF afirmam também acreditar que o governo brasileiro terá que estudar em que medida reagir às sanções que visam intimidar a justiça do país. Eu tenho uma sugestão. Fala para o Lula vir na Casa Branca, que nem fez o presidente da África do Sul, conversar tete a tete com o Trump. O porquê da minha preocupação? Quem vai sofrer com esse tipo de reportagem é o povo brasileiro. Eu explico. Quem não viu, o presidente da África do Sul foi ter uma conversa no Salão Oval com o Donald Trump. Tudo muito amistoso, muito bonito, o Trump falando dos golfistas sul-africanos, que são muito bons, estava tudo indo muito bem, até a hora que o Trump colocou o dedo na cara dele e falou assim: vocês estão perseguindo fazendeiros brancos. Vocês estão perseguindo. E por que ele falou isso? Porque ele aplicou sanções pesadíssimas à África do Sul. E isso já está gerando um problema na África do Sul, porque eles dependem do auxílio daquela USAID para o combate à AIDS, que é seríssimo no continente africano. E não tem mais verba. E o presidente da África do Sul foi tentar contornar a situação e o caldo entornou. Por quê? Dentro do parlamento sul-africano tem um cidadão que hoje quer perseguir os brancos na África do Sul. O Trump mostrou um vídeo de um discurso desse representante do parlamento sul-africano na cara do presidente da África do Sul. E o pau torou. O pau torou. A África do Sul veio pedir pinico nos Estados Unidos. O que vocês acham que vai acontecer com o Brasil? E eu vou dizer mais. Por quê? Isso daqui são ministros do Supremo Tribunal Federal que utilizam a imprensa suja e jornalistas sujos, como é o caso desta, para mandar recado. Porque são covardes. Não têm coragem de se expor. Agora, eu sugiro que os nossos deputados façam um ofício ao presidente do Supremo Tribunal Federal para que ele se explique. Eu sugiro que o presidente da Comissão de Segurança Pública, o senador Flávio Bolsonaro, comissão do Senado, faça um ofício para que o presidente do Supremo Tribunal Federal se manifeste a respeito dessa reportagem. Qual integrante do Supremo Tribunal Federal está colocando em risco a relação diplomática vivida entre Brasil e Estados Unidos? Ou é a jornalista que está soltando a nota sem que covardes existam dentro do Supremo Tribunal Federal? É isso que a gente precisa saber. E o porquê da minha preocupação? Porque nós já temos um café caro, nós já temos uma carne cara, nós já temos um problema de uma crise aviária que cortou o fornecimento das exportações, e isso vai atingir diretamente para os pequenos e médios produtores. Nós já temos uma inflação que está quase o dobro da meta criada pelo próprio governo que aí está. Vocês imaginam se vier uma sanção econômica pelo Brasil, não somente por esta fala estúpida, absurda de covardes que usam uma toga para se esconder, mas que isso acirre os ânimos e as sanções que já estão sendo estudadas ao Brasil por parceria com grupos terroristas e estados terroristas, como é o caso do Irã, por parcerias com narcotraficantes
que eles insistem em não querer classificar como terroristas, por um escândalo de corrupção atrás do outro, e pior, por violar as sanções à Rússia sobre o petróleo russo e adquirir quase 60% do petróleo que está sendo utilizado hoje do Brasil, vindo da Rússia através de navios com mudança de bandeira, bandeiras piratas. E tudo isso está na mira dos Estados Unidos. Se isso acontecer, vocês sabem quantos por cento vai aumentar o custo dos nossos produtos internamente? Existem estimativas de que haverá um aumento de 500%. E a inflação no Brasil, que hoje já está lá em cima, na ordem de 5,5% ao ano, poderia passar de 2 dígitos, chegar a 10, 12, 15% ao ano. E quem é que vai suportar isso? E estou falando de inflação oficial, porque isso já existe na prática. Eu duvido que vocês, hoje, consigam verificar isso quando vão ao mercado.